Bom dia a toda a comunidade 247, nessa sexta-feira, 24 de junho, 7 da manhã. Hoje eu tenho um convidado especial, nosso querido amigo Marcelo Shoa, diretamente do Ceará. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Você não sabe a minha alegria de poder participar dessa manhã, dia 24, ao seu lado, e já vendo aqui essa moçada toda aqui no chat. É realmente animador, meu camarada. Manhã histórica. Na verdade, assim, a gente caminha para uma eleição histórica, né? A grande notícia de hoje, de fato, é a pesquisa Datafolha. Importante, Marcelo, se a gente parar para pensar o seguinte: o Lula hoje tem como seu grande adversário a margem de erro, né? Que é a Uhum. margem de erro que pode evitar ou não uma vitória em primeiro turno. E creio eu que o grande objetivo é garantir essa vitória em primeiro turno, numa margem ainda maior, para que a derrota, a resposta do povo brasileiro contra o fascismo seja gigantesca. O Lula tem 47% dos votos contra 41% dos seus adversários somados. Então ele tem 53% dos votos válidos, mas pode ser mais. Pode ser que ele tenha 49 dos votos e todos os seus adversários tenham 39. Então ele pode estar já com algo ao redor de 55, mais ou menos, dos votos válidos, mas também pode ser um cenário pior, porque pode ser que o Lula tenha 45 contra 43. De qualquer maneira, ele vence em primeiro turno, é o que aponta a pesquisa Datafolha. Como é que você viu esses números ontem, Marcelo? A sua primeira reação ao ver a pesquisa? Léo, eu não tenho razão nenhuma para imaginar que o cenário seja o pior que você narrou. Honestamente, não é otimismo exagerado. É porque simplesmente a gente vê que a terceira via não funcionou. Quer dizer, Simone Tebet não saiu do canto, se tiver saído foi para baixo. Né? Isso é um fato. No Brasil inteiro, aqui no Ceará, nem se comenta. E o Ciro estancou. O Ciro ele entrou naquela lógica de ataque ao Lula, então o Ciro só tem a perder. O Bolsonaro ele continua insistindo em acreditar que o povo brasileiro é tolo de tratá-lo como um ingênuo, né, diante de tanto descaso do governo, com relação à política sobre os combustíveis, com relação a essa criminalidade toda que acontece no Brasil, que aconteceu agora com o jornalista estrangeiro, com Não, o Phillips e Bruno. higienista, essa nova apuração que acontece no MEC. Então, a tendência do Bolsonaro realmente é cair. Ele se mostra como alguém incapacitado de estar à frente do Brasil, e o nome que surge como opção para nossa felicidade, mas mesmo para quem não quer, é o Lula. Então a tendência é o Lula vencer mesmo no primeiro turno. Ainda mais que boa parte desse eleitorado que migrou para o Lula sabe realmente que o Bolsonaro vai tentar fazer uma confusão durante a eleição e que resolver a história no primeiro turno é a forma também de manter a democracia. Então, esses 19 pontos eu acho que eles tendem, inclusive, a aumentar. Eu até fiz uma postagem hoje, Léo, no Twitter, dizendo que 19 pontos de diferença no primeiro turno. A chibata vai ser grande, a terminologia do Ceará, né? Lula será ovacionado, conduzido de vez ao panteão dos grandes, e Bolsonaro irá direto para o esgoto da história. Porque é uma justiça grande que o Lula faz, que será feita com o Lula em relação a tudo que ele sofreu ultimamente. Não só repõe o Brasil no campo da normalidade, como também é uma demonstração, por exemplo, para os protagonistas da Lava Jato, que nós brasileiros não ficamos nem um pouco satisfeitos e orgulhosos com o que foi feito, muito pelo contrário, né? Uma grande manhã a gente levantar com esses números que eu tenho a impressão que vão se repetir em muitas outras pesquisas. E a campanha nem começou. A campanha nem começou e, de fato, realmente, assim, é o Lula sendo trazido de volta ao poder nos braços do povo e os traidores, né, o lixo da história, na verdade, indo para o esgoto, né? Aí se refere ao Sérgio Moro e também ao próprio Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão, Marcelo, se o Bolsonaro quisesse, ele voltava no tempo para não ser presidente, sabe? Para jamais ter saído do seu esquema da pequena corrupção, das rachadinhas, né? A Naura fala É, assim, da, quero ver... da, Oi, diga.
da corrupção normal, né? Como ele disse ontem, sobre o normal, MEC, exatamente. Eu quero trazer essa notícia. Ele Eu quero realmente trazer essa notícia exatamente aqui para você comentar, porque ontem foi impressionante. O Bolsonaro, Marcelo, ele condenou o Milton Ribeiro, normalizou o crime cometido pelo Milton Ribeiro, disse, não, isso foi só tráfico de influência. Como assim, né? Como assim só tráfico de influência? Quer dizer, ele vai na sua live, coloca o presidente da Caixa do lado, que aliás é um cara bem habituê dessas lives ali, a cara de ser um sujeito completamente transtornado e fala, foi só tráfico de influência. Qual o significado disso? Só tráfico de influência pesado em ouro bruto, meu amigo. Quer dizer, é um negócio de uma gravidade tremenda. Para mim, isto é mais um crime de responsabilidade, é mais uma demonstração de que o presidente irá prevaricar. Mas, assim, eu não tenho mais nem esperança de que, do ponto de vista das instituições, será tomada alguma atitude em relação a esta declaração. Porque a impressão que eu tenho é que está todo mundo... Não deixa passar essas eleições. Agora, também tem o seguinte, o Bolsonaro não pense que um dia terá que prestar contas de tudo isso. Ele tem responsabilidade direta. Veja só, eu estava conversando com você ontem. Eu não sei bem as circunstâncias da concessão do habeas corpus que liberou o ministro em segunda instância. Você sabe que, hoje em dia, se alguém tem endereço certo, se tem um trabalho, se tem... Você não fica mais preso, você aguarda, né? Mas veja só, o fato em si, o ministro diz que está recebendo uma pessoa por indicação do Bolsonaro, diz isso claramente, a voz dele dizendo, essa pessoa é um pastor que transita no Ministério da Educação sem ter cargo nenhum e que representa prefeitos. E dizem alguns prefeitos que esse pastor cobrava em ouro. E aí você encontra na conta do ministro dinheiro que foi repassado pelo pastor. Meu amigo, veja só os indícios, né, de que há alguma suspeição com relação a isso, né? E mesmo no procedimento do que foi feito ontem, Léo, porque a ordem judicial era de levar o ministro para Brasília, e o ministro ficou em São Paulo. E o próprio delegado da polícia disse que houve um tratamento que não é concedido a ninguém. Então, assim, há muita coisa confusa nesse meio de campo que precisa ser esclarecida. Nessa altura do campeonato, nós não mais duvidamos que o Bolsonaro tenta influenciar a Polícia Federal. Ele é um quanto mais dirigente que troca delegados gerais da polícia, remove, transfere. A briga dele com o Moro parece que foi sobre isso. Ele faz isso em todos os órgãos e na polícia é muito mais. Quer dizer, é um reizinho. Ele acha que o Estado é dele e por isso ele pode fazer qualquer coisa. Mas um dia ele terá que prestar conta e essas coisas serão esclarecidas. Um dia a conta chega, né? Manuel Gonzalez está dizendo que o Bolsonaro é um criminoso, confesso, né? Fidel Castro aqui, né, codinome, evidentemente, está usando que Bolsonaro vai pular igual uma pulga para dentro da cadeia em breve. E Tatiana está dizendo, concordo com o Marcelo, por isso que acho que a CPI não vai dar em nada, né? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui... vai dar, viu? Olha, eu gostei da história da CPI, porque é mais um elemento durante esse processo para mostrar que esse governo é uma farsa. A CPI da pandemia, por exemplo, ela pode não ter chegado a um resultado prático do ponto de vista de prender alguém. Se não fosse a CPI, não teria havido, talvez, uma pressa na vacinação, quer dizer, uma estratégia de vacinação por causa do governo. E expôs para a sociedade brasileira uma série de coisas que nós não saberíamos, Léo. Nós não saberíamos, por exemplo, todo esse complô com planos de saúde, nós não saberíamos todo esse complô com outras vacinas, nós não saberíamos, por exemplo, sobre aquela política da imunidade de rebanho proposital em Manaus. Então, se tiver uma CPI do MEC, eu acho ótimo. Acho que provavelmente, Marcelo, inclusive, eles roubaram mais no MEC do que no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, a questão ali era mais ideológica, né? Não pode ter vacina, porque vacina é isso, porque vacina é aquilo. Tinha uma questão ali do obscurantismo bolsonarista. O MEC também tinha obscurantismo, mas tenho a sensação de que havia mais roubalheira no MEC, e talvez ainda haja,
do que na educação. João Francisco pergunta, se não fosse Delgatti, como estaríamos, né? Pois é, como estaríamos, né? Exatamente. E Lúcia dizendo aqui, CPI do MEC já. Marcelo, eu vou botar as notícias aqui sobre o caso jurídico, né, do Milton Ribeiro, só para a gente mostrar o que está acontecendo. Bom, a Polícia Federal investigando, né, descobriu telefones secretos do pastor Milton Ribeiro e do pastor lobista, do pastor Gilmar, que é o pastor lá das Barras de Ouro, etc. e tal. Esse delegado que investiga denunciou uma intervenção indevida. Eu lembro que se fosse na época da Lava Jato, vou falar, o Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça, se ele fizesse qualquer coisa, ele seria preso pelo Moro com apoio, ou outros ministros, ou pelo Supremo, que fosse, denunciado, com apoio da mídia, estaria se fazendo um escândalo se houvesse qualquer intervenção, né? Mas Bolsonaro pode fazer, porque ele aparelhou a Polícia Federal, essa é a verdade. Paulo Teixeira protocolou, então, a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar essa intervenção. Eu até acho que o Lula tem razão, viu, Marcelo? Quer dizer, essa coisa de prisão preventiva talvez não fosse necessária. Agora, a intervenção na investigação é um crime do Bolsonaro, né? Então, eu devolvo para você. Não, pois é, por isso que eu te disse. Eu não sei, eu não tenho como falar sobre as circunstâncias da concessão do habeas corpus, porque hoje em dia, olha, é importante que a gente entenda que a pena de prisão é a pena mais grave do direito brasileiro, a privação da liberdade. E ela só pode, de fato, ser estabelecida quando há condenação penal, ou então em situações em que, de fato, haja um risco de fuga, ou haja um risco de se colocar como empecilho à investigação, uma série de coisas, não aquela prisão temporária para terminar o inquérito. Então, eu não sei, teria que ser o criminalista, alguém dessa área, para dizer. Agora, que há problemas no procedimento, não há dúvida, porque a ordem judicial era de levar para Brasília e ele ficou em São Paulo. E o delegado da Polícia Federal disse que ele teve um tratamento, eu não me lembro qual foi o termo que ele utilizou, mas um tratamento acima do normal, um tratamento de como se fosse alguém muito importante e tal, que não foi. Quer dizer, houve intervenção sim, e realmente você tem razão, se fosse o Zé Eduardo Cardoso, teria sido preso em flagrante, porque esse tipo de intervenção ele atenta contra a autonomia do órgão. Ora, a Polícia Federal ela tem que agir independentemente do Ministério, senão não tem sentido, né? E no Brasil não. Sem falar que esses delegados hoje correm o risco de serem também penalizados, porque outros foram. Mas o delegado... Podem ser colocados na geladeira, podem cair para cima, podem fazer qualquer coisa, né? Mas veja só como foi pesado, né? O aprendizado, como foi duro o aprendizado, Léo. O próprio delegado no texto, eu li o texto, ele diz assim, eu vou agir sempre como deve agir um grande policial federal, tal. Quer dizer, a turma aprendeu que realmente o risco é apostar no fascismo, porque o fascismo no fascismo, no final, meu amigo, ele não respeita ninguém. O fascismo não tem compromisso com as instituições democráticas. Então, por isso que essa diferença está 19 pontos e vai aumentar, porque a gente tem que tirar isso para começar a fazer um jogo político de verdade, porque desse jeito... Exatamente. Bom, os delegados estão se unindo da Polícia Federal, eles defendem a autonomia da Polícia Federal, prometem acompanhar a investigação sobre a denúncia de interferência na operação que prendeu o Milton Ribeiro, né? E a Associação Nacional dos Delegados diz assim, é fundamental destacar que a Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo, né? Não é a polícia do Bolsonaro, é a Polícia Federal do Brasil. Então, está claro isso aqui, importante. Estava aqui no estado de São Paulo, você falou em crime de responsabilidade, Marcelo, vou botar aqui um editorial do estado de São Paulo. De vez em quando eles acertam, eles são muito vinculados ao capital financeiro, então eles ficam esperneando contra a vitória do ex-presidente Lula. Mas hoje eles escrevem o óbvio, Bolsonaro quer controlar as eleições. Outro dia era o ministro da Justiça que estava ali atacando, né, o Fachin, e ele está dizendo, tentar interferir no processo eleitoral, que é atribuição exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, crime de responsabilidade, é motivo para impeachment. O Arthur Lira teria a obrigação
de abrir o impeachment do Bolsonaro, depois que ficou claro que ele quer melar as eleições. São muitos fatos, né? Ele não só quer melar as eleições, como ele todo dia ele fala da falibilidade das urnas eletrônicas, ele põe em risco a credibilidade eleitoral, ele ataca o STF, ele ataca o TSE. São crimes de responsabilidade em sequência. Eu acho que quando a gente tiver a possibilidade de reconstruir o Brasil, essa figura da propositura do impeachment precisa ser repensada. Eu não acho que qualquer pedido de impeachment ele deve ser acatado, porque senão realmente você cria um clima de institucionalidade. Se qualquer pessoa pede um impeachment, se qualquer impeachment tramitar, agora, tem que haver pelo menos o direito daquele pedido entrar em alguma casa do Congresso, alguma comissão, ser discutido e levado em consideração. Porque o que acontece é que são cento e tantos. E são cento e tantos pedidos de impeachment solicitados por organizações de altíssima credibilidade do país. Não são moleques ou pessoas brincando de fazer pirraça com o direito brasileiro, não. As questões do Bolsonaro são graves e elas são atestadas, inclusive, internacionalmente. E o Arthur Lira faz de conta que isso não acontece. Como também faz de conta que não acontece o Aras com relação aos crimes de comuns que ele já deveria também ter levado a conhecimento formalmente do Supremo Tribunal Federal, Arthur. Exatamente, você tem toda a razão. E aqui eu acho que a Lúcia Espíndola toca num ponto bem importante, né? Arthur Lira tinha que sofrer impeachment por prevaricação. O país não pode passar por cima da legalidade. Eu acho que você, inclusive, você foi a primeira pessoa, certamente, a propor a interdição do Bolsonaro por incapacidade, mas acho que você também falou sobre impeachment do Arthur Lira, se eu não estou enganado. Sim, porque o pedido não é a ele, entendeu? Quando você apresenta um pedido de impeachment, você pede a apreciação da Câmara dos Deputados. E a Câmara, aprovando, encaminha ao Senado. Então, na verdade, ele, é claro, ele tem aquela autorização de tramitação, mas aquilo é um ato formal. O pedido não é a ele, então ele está evitando que os colegas dele recebam o pedido que as associações, que as entidades do povo brasileiro fazem à Câmara, e não a ele. Então, isto é um absurdo. Agora, o Arthur Lira tem me impressionado muito, Léo. É o perigo, o risco que o Arthur Lira pode causar a esse país. Veja que está em tramitação uma PEC em que eles tentam, se houver maioria, divergência no Supremo Tribunal Federal, anular a decisão do Supremo Tribunal via parlamento. Isto sim é grave, né? Aí seria um golpe gravíssimo, fraturaria o equilíbrio entre os poderes, e essas coisas acontecem meio que na surdina no Brasil. E como eles sabem que vão perder as eleições, eles estão tentando aprovar tudo a toque de caixa. Esse fato do MEC encobriu, por exemplo, a privatização da Petrobras. As pessoas já não estão mais sabendo que nessa semana a coisa foi consumada. Então, a próxima bola da vez é a Petrobras, que o Bolsonaro já está tentando sujar a imagem para ver se o povo tem raiva da Petrobras para apoiar a privatização. Quer dizer, eles não perderam ainda esse desejo sádico de destruir as bases do Estado brasileiro. Eles entregaram a Eletrobras para tentar comprar o apoio do mercado financeiro, do grande capital financeiro nacional e internacional. Não sei, né, se eles conseguem fazer o mesmo com a Petrobras. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar o superchat de Dorian. Tem que ir para uma outra tela aqui. Acho que tem aqui. Ah, sim. Bom dia de Quissamã, Rio de Janeiro, Atucho Show. Os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca. Oscar Wilde, né? Se o Oscar Wilde visse o que está acontecendo no Brasil, ele falou, pô, mas exatamente, então os imbecis tomaram o poder. Eu não diria que são só os imbecis, não. Acho que o Bolsonaro reúne aquelas pessoas que têm ódio de tudo, que querem só... É um desejo de destruição do próprio país, né? Talvez em função das suas próprias frustrações, né? E Valéria Madureira está dizendo, o Lira é tão ordinário que pretende continuar como presidente da Câmara. O impeachment dele já está atrasado. Marcelo Show, eu quero botar uma notícia que atinge aí um personagem muito conhecido no Ceará, que é o Ciro Gomes, que não é nem cearense, hein?
Ele nasceu em Pindamonhangaba. Mas eu vou botar aqui a notícia que diz que os militares, a defesa e as Forças Armadas preparam uma notícia-crime contra o Ciro Gomes. Por quê? Porque ele criticou os militares. Tal. O Ciro é sempre muito desequilibrado com as palavras, né? Quer dizer, ele é muito sem educação, ele adora agredir, ofender, insultar. Essa é a linha de conduta dele. Depois ele fala que ele é rebelde, que ele é autêntico. Essa rebeldia, então, está motivando aí uma notícia-crime pela crítica aos militares. Os militares, evidentemente, estão exagerando, né? Mas diga, passo para você comentar. Eu estou vendo aqui, na entrevista, pré-candidato do PDT à presidência da República diz que o narcotráfico é claramente protegido por autoridades brasileiras, inclusive as Forças Armadas. Olha, é uma acusação séria, mas eu acho que os militares deveriam estar mais interessados em demonstrar que isso não é verdade do que entrar com notícia-crime contra o Ciro. Porque é um fato concreto é que este governo já começou com 30 quilos de cocaína num avião da Força Aérea Brasileira indo para a Espanha. Então, agora, com esses últimos fatos, que a gente tem notícia lá das madeireiras, dos mineradores, tudo indica, e isso não sou eu que estou dizendo, são as investigações que são feitas pelos órgãos competentes, em que há lavagem de dinheiro do narcotráfico. E o governo Bolsonaro tem apoiado essas pessoas. Eu não digo os narcotraficantes, mas os madeireiros, mas os mineradores. Não é de desconhecimento de ninguém que madeireiros ilegais ou foram mineradores foram de avião da FAB encontrar com o ministro do Meio Ambiente em Brasília. Então, os militares deviam estar preocupados em apurar a denúncia e prestar uma justificativa clara para o povo brasileiro de que, de fato, não estão envolvidos nisso e não partir para cima do Ciro nesse aspecto. Eu não sei bem o que foi que o Ciro disse, às vezes ele exagera, mas o Ciro também não é de dizer as coisas por acaso. E ele sabe muito bem o que são as Forças Armadas, ele sabe do peso que são as Forças Armadas, e quando diz isso, eu acho que diz com carta na manga, né? Espero aí das Forças Armadas uma justificativa mais convincente do que só essa de reagir atacando, honestamente. Marcelo, então vamos falar sobre uma outra questão, que é o Ciro no Datafolha, né? Estacionado lá nos seus 8%, o Lula já está ganhando em primeiro turno, mas se ele puder pegar esses votos do Ciro Gomes, a vitória se torna acachapante, né? Uhum. Você acha que, pelo que você conhece ali, quer dizer, o eleitor cirista vai pular, vai embarcar na onda Lula, na hora H, na hora final? Vai. O eleitor cirista, o Ciro, olha, eu ainda acho que o melhor que o Ciro faz, bom, eu não sei se isso é mais possível, mas o Ciro deveria abrir mão da candidatura e apoiar o Lula. Apoiar o Lula, é claro, numa composição de participação do governo, não que eu digo não fisiológica, mas uma participação de trazendo as suas melhores propostas para a incorporação num grande projeto de reconstrução do Brasil. Isso resolveria um problema aqui no Ceará, quer dizer, o Ciro aqui no Ceará, ele não só contribui, como ele complica, porque ele divide a base e você precisa ter um palanque aqui estadual para o Lula, e isso significa ter que, de alguma maneira, romper com uma aliança que já vem sendo construída, e o Ciro tem que fazer isso, inclusive por saber que o eleitor dele não vai nessa altura do campeonato, sabe que se tiver 2 turnos, o risco das eleições serem contestadas pelo Bolsonaro é muito grande. Então, vai querer definir no primeiro turno. O Ciro vai definhar. Ele aparece com 7%, 8%. Ele vai cair. Né? Pode ter certeza que ele cai. Se eu fosse ele, repensava. E começava a repensar também a narrativa. Porque o problema do Ciro é a narrativa desonesta com relação ao Lula. Não se admite mais, hoje em dia, que alguém diga que o Lula roubou, e o Ciro continua dizendo isso. Isso aí, isto sim é uma atitude criminosa, porque todos os processos do Lula foram anulados, o Lula é inocente como qualquer pessoa, e todo mundo é inocente antes que se prove o contrário, e contra o Lula não se provaria. Já se investigar a vida do Lula de cima para baixo, de baixo para cima, da frente para trás, dos filhos, da esposa, dos amigos, dos netos, dos advogados, que não encontraram absolutamente nada. Ele sabe muito bem
que o Lula não cometeu nenhum ilícito, e ele continua sustentando essa retórica mentirosa, infelizmente. Mentirosa e criminosa, né? Criminosa. Deixa eu trazer os comentários. Diga, Marcelo. Lamento muito isso. O Ciro é uma pessoa inteligente, sabe o que faz e não devia continuar cometendo esse equívoco perverso. Que, inclusive, pode enterrar e destruir o próprio PDT, né? Bom, obrigado aqui a Biase Arquitetura, Marie de Saint-Germain nos apoiando, Inês Lopes dizendo, as pesquisas me dão alento, esperança de nos livrar desse desgoverno criminoso. Acabei esquecendo de avisar, o Zé Reinaldo não está aqui hoje, está de folga, então a gente está meio que pulando as notícias internacionais também, porque hoje realmente o que está em foco é a pesquisa Datafolha. Marcelo, quero te perguntar o seguinte, você já tem uma solução para a questão política aí do Ceará nessa aliança PT-PDT? Léo, o que eu vou dizer aqui não vai alegrar os petistas aqui do Ceará, porque eu tenho uma análise diferente. Olha, o Camilo, o governador, você sabe, ele renunciou, vai ser candidato ao Senado, então assumiu o governo a Isolda, que é uma professora, uma pessoa extraordinária, conheço, tudo que ela toca funciona. Ela foi a responsável, por exemplo, pelo Ceará ser um destaque na educação pública. O Cid, quando foi convidado para ser ministro da Educação da Dilma, foi em função dos números exitosos que a Isolda, enquanto secretária da Educação, lidava. Né? Ela é genial e é governadora do Estado. E quem é governo tem a tendência de disputar a reeleição. Acontece que o PDT tinha um candidato anterior, que era o Roberto Cláudio, que foi prefeito 2 vezes de Fortaleza, foi presidente da Assembleia Legislativa, um cara novo também, muito ágil, saiu com uma popularidade muito grande, e agora tem essa disputa interna. Né? O PT disse que apoia a Isolda, mas não apoia o Roberto Cláudio, porque o Roberto Cláudio enfrentou o PT na eleição municipal e venceu. Eu não vou fazer uma análise de petista, não. Eu vou fazer uma análise de cearense. Honestamente, eu gostaria muito que essa definição fosse retirada através de números de pesquisa eleitoral. Porque o que nós não podemos correr o risco, Atush, é de perder o governo do Estado para um capitão da polícia que é o acusado de ter sido o mentor intelectual de um motim que aconteceu no início do governo do Camilo. Eu não sei se ele atuou, mas ele apoiou, é a acusação que se dá. Então, é uma pessoa que aparentemente é tranquila, é de fácil lidar, mas representa a polícia e é bolsonarista e fecha com o governo. Então, a possibilidade de ser um projeto fascista é muito grande, nós não podemos correr esse risco. Eu ainda quero acreditar que a turma aqui vai ter juízo e vai encontrar uma solução aqui consensuada, porque nós temos que ter um palanque para o Lula, mas nós temos também que ter a garantia de que o governo vai continuar com a esquerda. Né? É muito importante o que você falou, né? Estou falando como cearense, né? Quer dizer, que é o mais importante. Vou ler 2 comentários aqui, Marcelo. Nilo Alves dizendo, Ciro é uma pessoa com mais de 60 anos que quer ser um adolescente. Pense e age como um adolescente. O pior, um adolescente idiota. E a Bárbara dizendo que Ciro tem cabeça de oligarca e é narcisista. Marcelo, diga. Aqui a gente chama os Ferreira Gomes, né? Que é uma família. Eles são vários irmãos, todos fazem política, todos são brilhantes na política. O Ciro também tem o seu brilho, mas eles são diferentes. Então, assim, um fato concreto. Quando o Cid foi governador, nós fizemos uma composição política e foi possível fazer um bom governo. Né? Então, assim, por isso que eu digo que o Ciro não só não constrói, como atrapalha. Nós conseguimos sentar na mesa e conseguimos trabalhar conjuntamente. O PT participou efetivamente de um governo, participou dando contribuições importantes, em pastas importantes, um exercício vitorioso. É claro que teve o presidente Lula ajudando toda essa conjuntura, mas assim, o Ciro não pode pôr isso abaixo, porque isso é o risco. O Ciro é que está sendo contrário à possibilidade da esquerda se unir e marchar conjuntamente no Ceará. Isso é um profundo equívoco, isso é um atraso. Marcelo, quero te agradecer bastante. Eu sei que você está no sacrifício aí, se recuperando aí de muito esforço.
Está aqui para estar aqui conosco. Eu vou seguir agora chamando Paulo, Alex, Marcelo Auler está aqui conosco também. Bom dia, bom fim de semana para você e muito obrigado aí pela participação. Léo, me acionando, eu estou aqui. É uma honra muito grande. Mandar um grande beijo aí para toda a moçada da comunidade 247. Um abraço para o Paulo, um abraço para quem for entrar. Para mim aqui é uma honra grande, viu? Você está em casa. Valeu. Abraço.